Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido você a se inscrever no canal e deixar seu joinha aqui, né? Se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui gratuitamente e deixa o joinha se esse vídeo for útil para você de alguma forma. Se foi útil, principalmente aí, pode até compartilhar aí com pelo menos um amigo, um familiar. Agradeço demais a sua presença por aqui. Vamos lá, então nessa análise de fechamento eu vou falar de Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CEMIG, VEG, MRV3, IRBR3, BBDC4, TSA4, BBSE3, GGBR4, enfim, diversos ativos no decorrer dessa análise. Vou aqui rodar a vinheta e na sequência a gente já começa com a análise do Ibovespa. Vamos lá, Ibovespa no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,27%, pode ser que tenha algum ativo ainda em leilão de fechamento aqui, então pode alterar um pouco essa variação de 0,27%, mas o fato é que é isso, o Ibovespa está de forma lateral, fechou abaixo da média, já tinha fechado aqui abaixo, não fez nova mínima, vamos ver se no próximo pregão faz nova mínima, ampliando a chance de queda, e se perder essa mínima aqui, confirma até um movimento de baixa no gráfico semanal, aumentando a chance de vir para perder essa região de suporte. O que eu vejo por enquanto aqui, esse movimento inteiro aqui, foram 12 pregões, e aqui já tem 9, então se ficar aqui mais um tempo enrolado aí, meio que batendo num tempo em relação a esse movimento aqui de subida, se aproximando desse tempo aqui, aumentaria a probabilidade de ter algo mais forte para cima, mas vai ser importante, como já mencionei aqui, não só nessa análise, mas em outras análises de fechamento, até também no meu perfil no Instagram, aqui a sustentação do índice acima dessa região de 126.800 a 125.855. Pela forma que vem caindo, vai demonstrando mais fraqueza para cair do que foi, por exemplo, esses últimos 4 candles aqui para cima. Então, isso é um indício de que está fraco para cair e aumenta a probabilidade de ter algo relevante para cima, mas ainda não tem esse sinal. Primeira sinalização um pouquinho mais positiva, falando desta semana especificamente, romper a máxima do pregão dessa segunda-feira, 128.730. Seguindo, lembre-se aí de deixar seu joinha, se você ainda não deixou o joinha ou não se inscreveu, lembre-se aí de seguir dessa forma. Olhando aqui para o mini índice, queda hoje de 0,5%, gráfico de 60 minutos, olhando aqui de forma um pouco também, olhando para um movimento mais lateral, bate na região aqui de suporte desse fundo, gera um movimento para cima, volta para baixo, está de novo na região de suporte. Por enquanto abriu caindo, passou a proporcionar principalmente sinalizações de baixo, no gráfico de 5 minutos aí, ou 10 minutos para baixo, topo descendente, pivô de baixo abaixo do 128.410, fica mais para venda. Por outro lado, abriu subindo, gerando aqui a superação da máxima, quebrando, na verdade, mantendo a sinalização de novas máximas aqui no G60, abre a possibilidade de olhar justamente para a compra, tentando pegar ali sinalizações de alta até ali próximo da região de resistência dessa congestão na faixa dos 129.335. Então, trabalhar com tendência aqui está mais difícil, está mais interessante trabalhar justamente nas zonas de suporte, tentando pegar uma entrada para um movimento contrário aqui para a região de resistência, ou chegando na resistência, tentar pegar um movimento contrário para a região de suporte. Indo para o dólar no dia de hoje apresentando aqui uma quase estabilidade, mais 0,08%, testando aqui o fechamento do gap por completo, no fechamento aqui desse candle, que é lá na faixa dos 5,99, é onde começa a zona de suporte mais relevante, né, 5.100 a 5.080 pontos, então o dólar nesse momento ainda ficando ali entre as médias, e para sair, deixa eu só ajustar aqui, entre essas médias, e para sair dessas, gerar alguma sinalização mais relevante, para mim o sinal mais relevante, além disso quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico diário, é fechamento de um pregão
para cima dessas duas máximas anteriores, principalmente para cima dos 5,144. Aumentaria a probabilidade do dólar entrar num movimento maior de subida. Lembrando que o dólar abaixo de 5,080 é o que cria um viés mais de baixa para a moeda americana. E olhando para um gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, abriu caindo, seguiu dentro dessa sinalização de topo descendente do gráfico de 60 minutos, foco em venda de topo descendente, o pivô de baixo, gráfico 5 ou 10 minutos, o que seria mais interessante. Por outro lado, vê que gerou algum fundo ascendente, volta a focar um pouquinho mais na compra, tentando pegar um movimento para essa região de fundos anteriores, mais essa região de topo, ou seja, lá por volta dos 5,130. Indo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui, está no leilão, deve não mudar muita coisa aqui, apresentando uma leve alta de 0,14%, sem nenhum sinal de alta, segue com máximas descendentes, só não deu sequência a mínimas descendentes, mas segue mantendo aí uma expectativa de testar uma região de suporte na faixa dos R$36, mais abaixo disso aí vai ficar entre 35 e 34,50 e depois nos R$33. O fato é que, Dalton, se supera essa máxima que você entraria comprando? Não me animaria não. Se fosse tomar esse risco, botaria pouco capital. Porque ainda, para mim, é a região de suporte mais interessante para tentar arriscar alguma compra de 36 para baixo. Por mais que ela possa ganhar força aqui para cima, eu entraria, se fosse para entrar, entraria com pouco capital, sendo mais agressivo. E se ela ficar com o movimento assim, ó, no decorrer dessa semana mais fraquinho, eu olharia mais para venda em cima aí de PETR4. Lembrando, mantém o viés de baixa, olha lá o grande candle de baixa da semana passada, falei isso no radar da semana, então mantendo a expectativa de poder buscar os próximos níveis de suporte, o viés de baixa na Petrobras em termos de curto prazo. A tendência é de alta no médio a longo prazo em cima desse papel, principalmente quando a gente olha o gráfico semanal, mensal, a tendência é de alta. Na Vale 3, o dia de estabilidade também, menos 0,05%, candle de indefinição, candle de força, candle de indefinição, expectativa do próximo candle ser um candle de alta. O que acontece em média, não é uma certeza que vai acontecer no próximo pregão. O fato é que quem está comprado e quer manter o ativo enquanto estiver em tendência de alta, mantém o stop lá em 63,45. Tá comprado, que não quero um stop tão longo assim, você pode trabalhar com um stop um pouco abaixo ali da média móvel exponencial de 10 períodos, que está nesse momento em 64,94. Então, principalmente se o preço voltar a fechar abaixo da média e gerar nova mínima, seria um dos indícios também de possível saída de uma posição comprada de swing trade em cima desse papel. Para quem está de fora e entra comprando, é uma alternativa, risco um pouquinho maior no sentido de relação risco-retorno. Vou entrar comprando aqui, stop para ficar aqui embaixo, a relação risco-retorno já não vai ser das melhores, mas ainda é uma alternativa, principalmente olhando ali para um gráfico de 120 minutos, se proporcionar um fundo ascendente aí no decorrer do próximo pregão. Aí sim, trabalhando com stop um pouquinho mais curto e tentando pegar um movimento um pouquinho maior de alta lá para a região dos 68 até os R$69, seria a região aí de resistência mais importante para Vale 3. CMI 4, seguimos dentro de uma posição comprada, posição de swing trade, e o Kaique passou, alta de 1,06%, nenhuma mudança por enquanto em relação a essa posição. Qualquer mudança você vai receber a notificação e o aviso lá do que se mudou o stop ou não dessa operação dentro do aplicativo DV Invest. A VEG3 foi uma recomendação de compra enviada no pregão de hoje pelo Kaique. A ação está aqui lateralizando em cima de uma zona de resistência, praticamente com a formação semelhante ali de um triângulo de alta, um triângulo ascendente. Vamos ver se ela consegue romper essas máximas aqui, principalmente a região dos R$40, para aumentar a probabilidade de subida. Os dados dessa entrada, o ponto de entrada, o stop da operação, qual é a relação risco-retorno, ou qual o risco da operação, qual é o objetivo dessa operação, está tudo lá dentro, devidamente descrito em detalhes, dentro do aplicativo DV Invest. Aproveite ao máximo, lá no menu Info também você consegue ver os relatórios gratuitos lá, GPS da tendência, dada liquidez, top 15 volatilidade, top 15 volume. Aproveite muito todas as informações relevantes dentro do aplicativo, além de, se você for assinante, carteiras recomendadas, recomendações de swing trade e muito mais. Indo aqui para a gente falar de MRV3, destaque aí de alta, assim, pode ter mudado, tá, esse destaque de alta, mas quando eu estava vendo ali, estava brigando entre TRPL4 e MRV3. Aí eu optei por botar, estava muito próximo, ainda estava no leilão, eu botei logo o MRV3. Alta de 3,57%, coloquei por conta da sinalização que ela gerou aqui, ó. Ela tinha gerado um sinal de topo em cima da zona de resistência e reverteu isso fechando aqui acima, então ela gerou a expectativa de ter algo para cima.
Uma das alternativas, apesar da região de resistência muito próxima pela frente, que é essa região de vários fundos anteriores aqui na faixa 7,68, uma das alternativas de entrada seria a superação dessa máxima aqui, botar stop aqui embaixo, tentar pelo menos buscar um objetivo aqui de 1 para 1,5 vezes, ou seja, o tamanho desse stop, botar 1,5 vezes aqui de objetivo aqui para cima, resistência mais relevante lá em termos de topo, lá na faixa de 8,24, seguido de R$ 8,58. Então o stop ficaria aqui nessa posição nos R$ 7,23 para a MRV3, se ela confirmar esse rompimento amanhã através da superação da máxima do candle do pregão de hoje. E a RBR3 fez o caminho contrário, destaque de baixo, então essas duas são destaques. Destaque de alta dentro do Ibovespa e destaque de baixo dentro do Ibovespa. Destaque de baixo foi para a MRV3 e RBR3, que gerou aqui uma queda de 6,81%, já vinha dentro de um viés mais de baixo, gerou um baita pivô de baixo no pregão aqui de hoje, dá para até colocar aqui uma projeção de queda nesse ativo, projeção aqui pegando a projeção alternada, primeira projeção 61,8% já foi atingida, próxima projeção na faixa dos R$ 32,23. Para mudar a atual tendência de baixa de curto prazo para a MRV3, será necessário esse papel superar a máxima aqui desse baita topo, desse baita pivô, último topo descendente aqui, ou seja, teria que retornar para cima dos 40,61 para reverter essa tendência, ficar de uma tendência de baixa para uma tendência indefinida e, logicamente, com viés de alta. Mas, nesse momento, expectativa mais negativa para quem estava comprado, acionou com uns stops aqui na IRBR3. E indo agora para falar dos ativos que vocês solicitaram, BBDC4, ação vem aqui para baixo, faz aqui um movimento aí de subida no gráfico diário muito fraco, ainda abaixo dos fundos anteriores. Até agora o movimento de subida, desde essa mínima aqui, são 3 pregões, não consegue voltar para cima de nenhum nível de resistência. Então, por enquanto, é um ativo que vem sendo dominado pelos vendedores, ou seja, a maior probabilidade então é mais de baixo. Falando de curto prazo, não significa dizer que no próximo pregão ela não possa subir. A questão é que tá mais, com esse cenário que eu acabei de mostrar aqui, está mais arriscado para compra do que para se buscar a operação de venda. E olhando para o fechamento lá da semana passada, teve uma semana forte de baixa e depois teve uma semana de indefinição. É como se fosse uma correção dessa queda. Então aumentou a probabilidade dessa semana ser uma semana de baixa para possivelmente perder essa zona aqui de suporte em BBDC4. E TSA4, queda de 0,49% no pregão de hoje, está dentro de uma correção mais fraquinha depois dessa boa subida. Essa boa subida conseguiu furar alguns níveis de resistência, conseguiu quebrar a estrutura de baixa de curto prazo nesse ativo, ou seja, aqui está a estrutura de baixa, conseguiu romper essa máxima aqui, então isso é algo bem interessante que aconteceu, favorecendo o quê? Como está ali dentro do movimento de subida no gráfico semanal para cima da média, e aqui está caindo de maneira mais fraca, nos próximos pregões pode trazer oportunidade de compra através de quê? De um fundo ascendente, melhor ainda se testar essa média móvel exponencial de 10 períodos. Então é um ativo para monitorar nos próximos pregões em termos de buscar a oportunidade de compra. O que ela começa a deteriorar, o que ela pode fazer aqui que começaria a deteriorar essa expectativa? Ela voltar para baixo aqui dessa região dos R$10 a 9,95 já não seria algo tão legal. Voltar para baixo das médias, voltar para baixo de alguns níveis que antes funcionaram ali como patamar de suporte, junto com esse fundo anterior, já não seria algo tão interessante. Então, de maneira geral, ainda olhar um pouquinho mais para a compra a favor da atual tendência de alta de curto prazo em Itaúsa. BB Seguridade, também dentro de um viés mais positivo, apesar da queda do pregão de hoje de 1,38%. O que dá para monitorar? Entrar comprando já aqui agora? Não tem nenhum sinal de alta apoiando ainda. Pode ser que tenha gerado sinal de alta, nem aqui no 120 não gerou ainda esse sinal de alta. Aqui seria uma alternativa. Vou comprar se fechar uma hora de pregão aqui, 2 horas de pregão, né, de 120 minutos, acima da média era nova máxima, aí sim buscaria essa compra aí no papel. Mas a alternativa que teria principal é, sustentou em cima aqui dessa média, dessa região de topos anteriores, gerou fundo ascendente, foco aí em buscar a alternativa de compra a favor da tendência em BB Seguridade. Começa a trazer um sinal mais negativo, ao retornar praticamente para baixo dos R$ 33,00, isso já seria deteriorar a tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. E, por último, aqui GGBR4, que está dentro de uma tendência de alta fraca,
Por que fraca? Porque rompeu essa máxima, não foi longe, e que rompeu de novo aqui essa máxima desse topo, fechou acima e já voltou para baixo. Por enquanto, fraca. Dalton, e se gerar mais um sinal aqui de fundo ascendente? Não me animaria muito para essa compra, não. É diferente do que as outras que eu comentei aqui de comprar fundo ascendente. Pode até dar certo, mas não seria algo que eu me interessaria muito, não. Para quem está comprado, se ocorrer a perda dessa mínima aqui, reverte a tendência de alta, 18,67, então o stop pode ficar aqui embaixo, ou se oscilar abaixo da mínima desse candle aqui dessa segunda-feira, de 19,10, que fechou abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, comente aqui embaixo qual ativo que você quer que seja abordado na próxima análise de fechamento pregão. Lembre-se de prestigiar nosso trabalho, se inscrevendo, deixando o like e compartilhando esse conteúdo. Agradeço demais. Até mais.